Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso de resolução de exercícios de Direito Constitucional da Banca FGV para a primeira fase do concurso de cartórios de Santa Catarina. Essa é a nossa 12ª aula. Então, eu vou pedir aí aos senhores que têm em mãos o índice sistemático da Constituição Federal para que nós passemos pelos capítulos e títulos ministrados até agora. Da ordem social, o título 8º, nós fizemos a aula 1, a aula 2. Da ordem econômica e financeira, nós fizemos a aula 3. Depois, na aula 4, eu resolvi tratar do título 3 da Organização do Estado, do capítulo 6º da intervenção, que fizemos hoje. Eu iria tratar orçamentos, mas achei melhor substituir a seção 2 do capítulo 2 do título 6º pela intervenção. A aula 5ª e seguintes, 5ª, 6ª, 7ª, nós tratamos da organização dos poderes, especificamente do poder legislativo. Depois vimos, na aula 9ª, o poder executivo. E na aula 10ª, nós vimos as disposições pertinentes à administração pública do título 3 da Organização do Estado. Então, nós já vencemos. A nossa aula 11, que nós vamos gravar amanhã, ela será sobre a repartição de competências. Então, você observa que estamos subindo, né, do executivo, legislativo, falamos sobre a intervenção, administração e intervenção, e amanhã na aula 11 vamos falar sobre a distribuição de competências, né? 21, 22, 23, 24. Depois dessa aula 11 e 12, nós vamos falar sobre nacionalidade, que será a aula 13. E, por fim, a aula 14 vai tratar sobre os direitos e garantias fundamentais. E aí nós vamos dar por encerrado o nosso curso de Direito Constitucional. Então, vamos adiante. Eu peço que vocês tenham em mãos aí o bloco de exercícios 12 e vamos aí para, sem mais delongas, para o bloco de exercícios. A Maria, ela é esposa do prefeito João, e o João exercia a chefia do Poder Executivo no município Gama. Ele era prefeito. Ele foi informado pelo advogado da família que, de acordo com a ordem constitucional, ele não poderia candidatar-se ao cargo eletivo de vereador. Não. No mesmo município, essa vedação é denominada. O nome disso, sabemos todos já, porque são estudiosos do direito constitucional e dos direitos políticos em espécie, é a inelegibilidade. Ela é tratada aqui no artigo 15. É um artigo dos direitos políticos. Não é aqui. Parágrafo 7º do artigo 14. São inelegíveis no território da jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afim, até o 2º grau, ou por adoção do presidente da República, do governador de estado, do território do Distrito Federal, de prefeitos, ou de quem os haja substituído dentro de 2 dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo seja titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Esse é o 14º, parágrafo 7º. Perda dos direitos políticos está esculpido no artigo 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou a prestação alternativa nos termos do artigo 5º, improbidade administrativa nos termos do 37, parágrafo 4º. Ok. Essa é a perda dos direitos políticos. Perda dos direitos políticos
é vedada a cassação. Nós temos, então, as outras hipóteses de perda e suspensão aqui nesse artigo 5º. Vedação eleitoral. A vedação eleitoral é quando a vedação às pessoas, aos agentes públicos que estão envolvidos no processo eleitoral. Inabilitação. Inabilitação é uma sanção prevista para o crime de impeachment, não, decorrente, na verdade, não prevista para o crime decorrente do impeachment, como nos traz o artigo 52, parágrafo único. 52, parágrafo único. E a suspensão dos direitos políticos também está aqui no 15. Daqui a pouco nós vamos ver cada uma das hipóteses do artigo 15, onde é perda, onde é suspensão. Então, 1, letra E. 2. Pedro, após o trâmite do processo judicial de interdição, teve a sua incapacidade civil absoluta reconhecida. Apesar disso, tinha um sonho de infância de concorrer ao cargo eletivo de vereador. Por tal razão, procurou seu advogado e perguntou se haveria óbice para que se candidatasse nas próximas eleições. Hoje, com a alteração do nosso Código Civil, com o advento do Estatuto das Pessoas com Deficiência, a Convenção de Nova York, nós temos a hipótese única de incapacidade absoluta atribuída aos menores de 16 anos, é um critério cronológico. Então, essa questão ela fica um pouco meio estranha, porque nós não temos uma pessoa deficiente que seja incapaz absolutamente. Ela é relativamente incapaz. Claro, em que pese as críticas, mas é o que nós temos no nosso direito positivo hoje. Então, nós temos que nos ater a estes termos. E aí, ele poderia? Não, ele não pode. Por quê? Porque ele não está no exercício de seus direitos políticos. Ela está perguntando que ele quer ser vereador. E para ser vereador, ele tem que ter a capacidade eleitoral passiva. O nome disso é elegibilidade. O parágrafo 3º diz quais são os pressupostos da elegibilidade: nacionalidade, pleno exercício dos direitos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária, idade mínima. Mas o artigo 15, ele traz que incapacidade civil absoluta é uma hipótese de suspensão. Artigo 15, inciso 2. Artigo 15, inciso 2. Vamos lá. Eu tinha uma anotação aqui. Condenação criminal é a perda e improbidade administrativa. Vamos lá. Artigo 15. Vou fazê-lo aqui. Artigo 15. Cassação. Vou colocar vedado. 1. Cancelamento. Naturalização. 2. Incapacidade civil absoluta. 3. Condenação criminal. 4. Recusa de cumprir a obrigação a todos impostas. Recusa cumprir obrigação. Ok. E 5. Improbidade administrativa. Nos termos do 37, parágrafo 4º. A perda se dá com o cancelamento da naturalização. Então, esse é perda.
Claro. E com a recusa. Com a recusa. Perda. Então, nós temos aqui o seguinte. Até um mnemônico engraçado que quem perde o cabelo fica o quê? Não fica careca? Careca. Cancelamento, recusa. Perde o cabelo. Isso, hein? As pessoas são criativas, hein? Então você vai lembrar que quem perde o cabelo fica careca. Cancela a naturalização e recusa a cumprir a ordem. Correto? Então é isso que nós temos aqui. 2, portanto, é a letra E, ele não pode concorrer nas eleições, pois não estava no exercício de seus direitos políticos. E, no caso, ele estava com os direitos suspensos, né? Então, aqui é S, aqui é S, aqui é S. Suspenso. Ok. Ótimo. José pretendia concorrer ao cargo 3 de vereador e foi informado de que deveria possuir direitos políticos. Por desconhecer como poderia cumprir essa exigência, solicitou a orientação de um advogado. À luz da sistemática constitucional, o advogado informou corretamente que esse requisito é cumprido apenas com o nascimento no território brasileiro, com a aquisição da nacionalidade brasileira, com a realização do alistamento eleitoral. Exatamente. Exatamente. Com a realização do alistamento eleitoral. 14, parágrafo 3º. 1 a 6º. Vamos fazer aqui um quadrinho. Alistamento eleitoral. Esse aqui é o parágrafo 1º. Artigo 14, parágrafo 1º. Artigo 14, parágrafo 1º. O que diz o artigo 14, parágrafo 1º? O alistamento eleitoral e o voto são... Alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para maiores de 18 anos. Alistamento eleitoral e o voto são facultativos. A quem são facultativos? Analfabetos, maiores de 70, e 16 e 18. Analfabetos, maiores de 70, 16 a 18. Ótimo. O alistamento eleitoral e o voto, eles são obrigatórios, ele também são facultativos. O parágrafo 2º é aquela pessoa que não pode se alistar. Não se alista. Não se alista. Não se alista. Quem não se alista? Os estrangeiros e os conscritos. Os estrangeiros e os conscritos. Parágrafo 3º, ele nos traz os pressupostos de elegibilidade. Ele vem tratando as condições de elegibilidade. Quais seriam essas? 1 a 6º. 1, 2, 3, 4, 5, 6º. 1 a 6º. Nacionalidade brasileira. Nacionalidade brasileira. Pleno exercício dos direitos políticos. Dos direitos políticos. 3. Alistamento eleitoral. Alistamento eleitoral. Domicílio eleitoral na circunscrição.
Ó, olha que interessante. Esses dois aqui, eles não possuem o alistamento eleitoral. Portanto, eles não cumprem um dos requisitos para a elegibilidade. Filiação partidária e idade mínima. Filiação partidária, idade mínima. Ótimo. Ótimo. O José pretendia concorrer ao cargo de vereador e foi informado de que deveria possuir direitos políticos. À luz da sistemática, o advogado corretamente que esse requisito é cumprido com o nascimento do território nacional brasileiro? Falso. Nascimento diz respeito à nacionalidade. Quando estivermos a tratar de direitos políticos, nós temos que ter em mente o Instituto da Cidadania. Daqui a pouco falaremos um pouco mais sobre isso. Com a aquisição da nacionalidade brasileira, com a realização do alistamento eleitoral. Letra C. Porque com o alistamento eleitoral, ele vai, estando-se alistado, ele vai atender ao atributo da elegibilidade, correto? Então, aí sim. 4. O João praticou um crime e foi condenado em sentença criminal transitada em julgado a 10 anos de reclusão. Nesse caso, o que essa condenação criminal acarreta? A suspensão dos seus direitos políticos, enquanto durar o cumprimento da sentença, enquanto a condenação produzir seus efeitos. É isso mesmo? É, letra D. A, B, C, D. Correto? 15. A parte final do inciso 3. É vedada a cassação, perda ou suspensão nas hipóteses. Perda, suspensão nas hipóteses. Ok. Tudo bem. 4, A, B, C, D. Letra D, questão 4. Ó, saiu aqui. Deixa eu grampear novamente. Para as cores ficarem todas juntinhas. Ok. Sim. O Heraldo, ele é um adolescente de 15 anos. Ele nasceu no território brasileiro e ele tinha um sonho de seguir carreira política. Para planejar o seu futuro, procurou um amigo advogado e pediu orientações. Foi informado que para se candidatar a um cargo eletivo do Legislativo era preciso preencher uma série de requisitos, dentre os quais o de ser cidadão e não ser alcançado por uma causa de inelegibilidade. À luz da sistemática constitucional e da narrativa acima, Heraldo somente se tornará cidadão com o alistamento eleitoral. O que é ser cidadão? Cidadão é votar, ser votado. Nacional é o vínculo jurídico com o Estado. É o vínculo jurídico com o Estado. É o vínculo jurídico com o Estado. Essa questão é a questão 5. A capacidade eleitoral, ela pode ser, então, ativa. Capacidade eleitoral, estou a dizer, de ser cidadão. Então, para ser cidadão, é necessário ter a capacidade eleitoral ativa, pode votar, e passiva, ser votado. Ok, então é isso. Vou ver aqui. Adiante. Aqui é a letra C. 5, letra C. Eu vou pegar o livro aqui do
o presumo de direito constitucional, ele é uma delícia nós estudamos, porque ele traz de forma muito didática esses conceitos que eu estou a trazer, que estou lhes apresentando, né? É o Alexandrino, professor? Esse livrinho deles é uma delícia, é ótimo. Ele sistematiza bem. A capacidade eleitoral ativa diz respeito ao direito de votar. O nome disso é alistabilidade. A capacidade eleitoral passiva é o direito de ser votado, elegibilidade. Então é isso. O direito de sufrágio, direito ao sufrágio, é a capacidade de votar junto à capacidade de ser votado. O direito ao sufrágio, ele é o aspecto, ele pode ser visto sob dois aspectos, tanto a capacidade eleitoral ativa como a capacidade eleitoral passiva. A capacidade eleitoral ativa garante o direito de votar nas eleições, nos plebiscitos, nos referendos, né? Você ter a capacidade eleitoral ativa não implica que você terá a capacidade eleitoral passiva, correto? Aí nós sempre vamos usar aquela frase, todo elegível é eleitor, mas nem todo eleitor é elegível. Por exemplo, uma pessoa que não atinge a idade mínima não pode ser candidato a determinados cargos. Embora ela já seja eleitor, ela tenha se alistado, ela tem capacidade eleitoral ativa, ela ainda não tem a capacidade eleitoral passiva, a elegibilidade. Elegibilidade diz respeito, então, a ser candidato. Todos aqueles que são elegíveis estão alistados, mas nem todos que estão alistados são elegíveis. Correto? Exatamente. 6. O Jean, ele é nacional francês, reside no território brasileiro, procurou um advogado e solicitou que fosse esclarecido que direitos à ordem jurídica brasileira lhe asseguravam, mais especificamente, possuía direitos fundamentais e direitos políticos. À luz dessa temática, o advogado deve afirmar que ele possui direitos fundamentais em extensão inferior aos dos brasileiros, mas não direitos políticos. É isso mesmo, ele possui direitos fundamentais. Os estrangeiros, eles não exercem direitos políticos, porque eles não têm a capacidade eleitoral ativa, porque eles não são alistáveis e, portanto, também não atendem aos pressupostos da elegibilidade. A exceção é o caso do português equiparado. Direitos fundamentais em extensão inferior aos dos brasileiros. Justifica-se pelo fato de o estrangeiro não exercer plenamente todos os direitos fundamentais, como os direitos políticos, mas apenas aqueles outros. Preservação do direito à liberdade, do processo legal, da propriedade, da herança. Correto? Essa é a resposta. Não possui direitos fundamentais em extensão inferior, mas não direitos políticos. Eu acho que seria melhor dizer e não direitos, e também não direitos políticos. Não esse mas. Você como doutor em português, né, Elisa? Não é mesmo? Mas, agora sim, esta é a resposta. Joaquim, ele é servidor público estadual, ele praticou um ato que foi considerado por muitos como contrário aos princípios da legalidade e moralidade. Daí resultou o juizamento em face de Joaquim, uma ação popular, com o objetivo de anular o ato praticado e impor a obrigação de ressarcimento dos danos causados, uma ação penal, uma civil pela improbidade e a instauração de um pátio.
À luz da sistemática constitucional, as instâncias de responsabilização que podem acarretar como sanção ou consequência da condenação, uma vez ocorrendo o exaurimento dos recursos cabíveis à suspensão dos direitos políticos de Joaquim, são quais? Vamos lá, vamos analisar cada uma delas. Esse aqui é o exercício 7. Se você analisar o 15, é vedada a cassação, vai seguindo aí, Elisa, por gentileza, na Constituição, sempre com a Constituição em mãos. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só ocorre no cancelamento, incapacidade civil absoluta, condenação criminal, recusa de cumprir a obrigação a todos imposta, improbidade administrativa. Ótimo. Agora vamos lá. O agente que comete alguns atos, que comete o ato de improbidade, nós já vimos isso. Nos termos do 37, parágrafo 4º, ele terá como sanções perda da função pública, a ação penal, ressarcimento ao erário, indisponibilidade dos bens e suspensão dos direitos políticos. Vamos falar sobre a ação popular com o objetivo de anular ato praticado e impor a obrigação de ressarcimento dos danos causados. Nós temos lá no artigo 5º, Elisa, 73, que qualquer cidadão é parte legítima para propor uma ação popular que vise ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, a moralidade, etc. Portanto, não vai ter repercussões na esfera da capacidade tanto ativa quanto passiva desse cidadão, porque ela visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe. Ela tem o objetivo de anular o ato praticado e impor a obrigação de ressarcimento dos danos. Então, a primeira não tem essa relação. Ação penal, sim, a perda enquanto durar o cumprimento, enquanto durarem seus efeitos. Ação civil por ato de improbidade, 37, parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão na suspensão dos direitos políticos. Exatamente. Então, essa também, ela está impactando. A suspensão dos direitos políticos, então, vai ocorrer na segunda e na terceira. E o PAD também não traz um impacto nas capacidades ativas e passivas. Não implica em suspensão dos direitos políticos, a instauração do PAD. Então, à luz da sistemática constitucional, as instâncias de responsabilização que podem acarretar como sanção ou consequência da condenação, uma vez ocorrendo o exaurimento dos recursos cabíveis, a suspensão dos direitos políticos de Joaquim, essas são aquelas referidas em 2 e 3, não referidas em 1 e 4. Joia. 8. Beto e Pedro travaram um intenso debate a respeito dos conceitos de nacionalidade e cidadania. E aqui, vamos dizer, o que é nacionalidade? Como eu disse aos senhores, é o vínculo jurídico, político que liga o indivíduo a determinado Estado. O indivíduo integrará o povo desse Estado. É a dimensão pessoal do Estado, a cidadania. É a dimensão pessoal. A nacionalidade, perdão. A dimensão pessoal, a nacionalidade. A cidadania. A cidadania, ela tem como pressuposto a nacionalidade. Nacionalidade, ela é mais ampla que a cidadania, correto? A cidadania ela é caracterizada pela titularidade dos direitos políticos, de votar e ser votado. Então, o cidadão ele pode ser nacional, seja ele brasileiro nato ou naturalizado, mas não gozar de direitos políticos, né? O José Afonso da Silva que diz isso. Nacionalidade é um conceito mais amplo que o de cidadania e é pressuposto da cidadania. Uma vez que só o titular da nacionalidade brasileira pode ser cidadão. Ótimo. Exatamente. Vamos lá para a questão 8.
Questão 8. Questão 8. O Beto e Pedro, então, travaram intenso debate a respeito dos conceitos de nacionalidade e cidadania. De acordo com Beto, todo nacional que é necessariamente cidadão, Beto está redondamente equivocado. Para Pedro, só o cidadão, não qualquer nacional, possui direitos políticos. Então, o Pedro está totalmente correto e o Beto incorreto, pois a nacionalidade e cidadania são institutos distintos. Então, é letra D. Letra D. Ótimo. 9. Maria disse a Eliomar que tinha conhecimento de um grande esquema de desvios de recursos públicos e tensionava ajuizar uma ação popular para obrigar os responsáveis a devolver o dinheiro desviado. Antes de procurar um advogado, leu a Constituição da República Federativa, constatou que somente o cidadão poderia ajuizar aquela ação popular. Você se lembra? Acabamos de ler isso. Artigo 5º, 73. Artigo 5º, 73. Então, se ela quer ser cidadã, melhor dizendo, né? Comum de dois gêneros, cidadão e cidadã, ela deve ter a capacidade eleitoral. Portanto, ela deve se alistar. Ela deve se alistar. Na verdade, a cidadania tem mais a ver com a capacidade eleitoral ativa. Sabe por quê? Porque você não pode dizer que um eleitor que tem 19 anos, ele não é cidadão. Isso é absolutamente falso. Ele é cidadão. O que eu quero dizer é o seguinte, você não pode dizer, esse é o meu ponto de vista, que é cidadão quem tem capacidade eleitoral plena. Não. É quem tem capacidade para votar. Então, esses autores que eu citei, que dizem capacidade eleitoral plena, ativo e passivo, está equivocado. Por quê? Nós, Elisa, que não atingimos a idade mínima dos 35 anos para nos candidatarmos ao cargo de prefeito, nós não deixamos de ser cidadão por isso, mas somos inelegíveis, não é verdade? Por enquanto, estamos só... O vereador nós já passamos, né? Então, tudo bem. A gente está na idade de Cristo, né, professor? O vereador é a menor idade. Ótimo. Vamos adiante. Ela realizou seu alistamento eleitoral, a letra A. Todas as outras incorretas. 10. Silvia e Maria travaram intenso debate a respeito do conceito de cidadania, considerada pelo inciso 2 do artigo 1º da Constituição da República, um dos fundamentos da República Federativa. Silvio defendia que todo brasileiro é cidadão, é falso, enquanto Maria ressaltava a necessidade de serem preenchidos alguns requisitos para a obtenção da cidadania. Então, o Silvio está errado, pois é possível existir um brasileiro que não seja cidadão. Letra B. 10, letra B. 11. Antônio Pedro José tinham amplas dúvidas a respeito do alcance das restrições que recaem sobre sua esfera jurídica, por terem sofrido, respectivamente, em razão do exercício anterior de funções públicas, as medidas de inelegibilidade, suspensão dos direitos políticos e inabilitação. Afinal, todos almejam ser eleitos na próxima eleição, considerando o teor da sistemática, é correto afirmar que, antes de nós continuarmos, eu vou tirar uma foto aqui e vou também... Vamos lá. Essa aqui é a nossa aula 12. Eu tenho que voltar aqui. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente lê, sabe, Elisa? Porque nós temos que ter o pensamento crítico, né? Não só aqui, em tudo. Em tudo. É grave as pessoas que não conseguem questionar aquele conhecimento. Não é? Não é verdade? E por que eu estou a dizer isso? Porque você não pode
ligar cidadania à capacidade eleitoral passiva. Você deve ligá-la apenas à ativa. Vamos lá? Professor, então Pois os presos são cidadãos porque eles podem se alistar e eles podem se eleger? Não, porque se eles estão presos, Elisa, você viu aquele quadro? Se eles estão presos, eles estão com os direitos políticos suspensos. Eles não podem se... Eles podem votar, mas eles sim, não podem ser por causa da votados. condenação criminal transitada em julgado, é É isso? o 13, artigo 15 e 13. Eles podem votar e eles não podem ser votados. Deixa-me voltar aqui naquele quadro. É a condenação criminal transitada em julgado. Mas aí, professor, no caso de condenação de preso político, ele pode votar. Porque aí ele não vai ter condenação criminal, né? Elisa, o preso ele pode votar em qualquer circunstância. Votar, ele sempre pode. Ele pode, ou estou equivocado? Não, ele pode, Ele isso pode. mesmo. Ele pode votar, ele não pode se alistar. Olha só, eu quero só fazer o 15 para cá, para nós marcarmos os incisos de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Elisa, a condenação, que é o terceiro... Espera aí. Esses quadros aqui, nós temos que ter um cuidado com eles. Elisa, a condenação criminal, que é o terceiro, é a suspensão. O 2, que é a incapacidade civil absoluta, é a suspensão. O 1, que é a capacidade, é o cancelamento da naturalização, é a perda. O 4 é a perda. E o 5 é a suspensão. Aqui, Elisa, nesse quarto, isso é controverso. Alguns dizem que é suspensão, porque ela vigora até quando ele cumpre, até o momento que ele cumpre a obrigação, não é? Então, eu vou colocar aqui, perda S. Ótimo. Capacidade eleitoral. Então, a gente pode pensar que todos aqueles presos da Lava Jato, os condenados da Lava Jato, mesmo que eles estejam em prisão domiciliar, eles não são cidadãos. É isso que eu estou dizendo. Eles são cidadãos porque eles têm capacidade eleitoral ativa. Eles podem votar. Você não pode ligar o conceito de cidadania à capacidade eleitoral passiva, porque... é só ativa? É só ativa. É isso que eu estou falando. Por isso que nós temos que questionar quem diz incapacidade eleitoral, mas sem especificar. Ó, capacidade eleitoral. Ela pode ser ativa ou passiva, concorda? Na inelegibilidade, ele é inelegível. Inelegibilidade. Ele pode votar? Sim. Mas ele não pode ser votado. Correto? Ele é inelegível. Ele é inelegível. Ele é inelegível porque ele cumpre pena. Ele cumpre pena, nesse período que ele cumpre pena, ele não pode se candidatar. Porque um dos requisitos da elegibilidade não é a estabilidade. Melhor dizendo. Então, se ele poderia sim se candidatar se não houvesse as causas do 15 para restringir. Correto? Suspensão dos direitos políticos. A suspensão. Ele tem os direitos políticos. Elisa, perdão. Eu acho que aqui eu me equivoquei. O preso não pode votar porque ele não tem a ativa e ele não tem a passiva também. Porque foi suspenso os direitos políticos. Mas por quê? Professor, eu acho foi suspenso? Aqui eu acho que preso não pode votar. Espera aí. Preso... Professor, mas fala que o voto é obrigatório para todos, para os maiores de 18 anos. Aqui, Elisa. Olha só.
É por isso os presos eles não podem votar. É vedada a cassação e o fundamento para o preso não votar é o artigo 15, inciso 3. Com o trânsito em julgado da sentença penal, o fato deverá ser comunicado à Justiça Eleitoral, que determinará a inclusão no sistema de dados para que aquele que estiver privado de seus direitos políticos não figure na folha de votação. Assim, para que o condenado volte a ter seus direitos políticos e, consequentemente, possa votar novamente, é necessário que os efeitos da condenação sejam encerrados definitivamente, bem como seja comunicado à Justiça Eleitoral. Com relação aos provisórios, uma vez que não possuem sentença criminal transitada em julgado, não há impedimento legal para que exerçam seu direito a voto, ficando a cargo da Justiça Eleitoral providenciar urnas nos estabelecimentos prisionais onde se encontram. Aqui. Professor, aí nesse caso, então, como ele não pode votar, a gente tem que ligar cidadania à capacidade eleitoral ativa e passiva, é isso? Porque enquanto os direitos políticos estiverem suspensos, é como se a cidadania dele também estivesse suspensa. Mas, não é? Elisa, você não pode falar que a capacidade, que a cidadania é a capacidade para ser votado, porque a pessoa que não atingiu 35 anos, você concorda que ela é cidadã, mas ela não é elegível para o cargo. Então, nós temos cidadãos que não cumprem os pressupostos de elegibilidade, ou seja, aqueles pressupostos pertinentes à capacidade eleitoral passiva. Por isso que então, eu só posso ligar a cidadania à capacidade eleitoral ativa? Exatamente. Ah, tá. Entendi. Tá bom? Mas aí o preso é que não tem nem a ativa nem a passiva. Exato, exato. Ah, o julgado definitivo enquanto cumprir pena. Okay. Então, professor, no dia das eleições não tem nenhuma urna nos presídios, né? Não tem mesmo. Mas, professor, isso é uma espécie de ostracismo, não é? É. Enquanto a pessoa está lá, ela não pode fazer nada. É estranho, mas tudo bem. Então, a inelegibilidade, ele tem a ativa, pode ter, né? A ativa e não tem a passiva. A suspensão, ele não tem nenhuma delas. É o inciso 3, né? É o trânsito em julgado. Ok. E inabilitação. Beleza. Ele pode votar, sim. Não pode ser candidato. Esse quadrinho aqui. Ficou claro, né? Aqui, Elisa. Quando falamos de suspensão, Elisa, essas hipóteses aqui, do 2, 3 e 4, nós não temos nenhum nem outro. Capacidade civil absoluta, não pode votar nem pode ser votado. Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos, porque a suspensão não pode votar nem ser votado. O 5, improbidade administrativa, a mesma coisa que a suspensão. Estamos juntos, então, né? Então, vamos lá. Vamos para a questão 10. Antônio, vamos ver aqui. Antônio Félix José tinha amplas dúvidas a respeito do alcance das restrições que recaem sobre sua esfera jurídica, por terem sofrido, respectivamente, em razão do exercício anterior, as medidas de inelegibilidade. Antônio. Esse aqui é o Antônio. Antônio é inelegível. Pedro, suspensão dos direitos políticos. Pedro, suspensão dos direitos políticos. E José, inabilitação. Antônio, Pedro, José. Antônio, Pedro e José. Então, vamos lá. O Antônio, ele é inelegível. Ele pode votar, mas ele não pode ser votado. E José e Pedro, ele não pode nem votar e nem ser votado. Enquanto na inabilitação de José, ele pode votar, mas ele não pode ser votado.
Antônio e José podem votar, sim, mas não podem ser votados em uma eleição. É a letra E. Questão difícil. Aqui, Elisa, essa questão é do concurso lá do Rio Branco. Não é? Oficial de chancelaria? São os que trabalham na parte administrativa, né, do Ministério das Relações Exteriores. Professor, eu estava pensando o seguinte, no caso da Dilma Rousseff, presidenta, quando o Senado Federal, lá no parágrafo único do artigo 52, fala que o presidente do julgamento, né, dos casos de crime de responsabilidade será o presidente do Supremo Tribunal Federal, né, que foi o ministro Henrique Ricardo Lewandowski, no caso da Dilma. E aí, limitando-se à condenação proferida por 2/3, né, do Senado Federal, a perda do cargo, aí ela perdeu o cargo. Mas como ela perdeu o cargo, ela não foi separada, não foi? A pena lá do artigo 52, parágrafo único. Leia elas aí, aqui para a gente acompanhar. Foi. Então, perder o cargo político já significa que ela está com os direitos políticos suspensos? Perder o cargo, Elisa, a suspensão só nas hipóteses do 15. Incapacidade civil absoluta. Eles separaram, né, professor? Antes era perder o cargo e ficar inabilitado por 8 anos. E agora? Você vai ter como suspensão, Elisa, 2, incapacidade civil absoluta. 3, condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. E o 5º, improbidade administrativa. Ela não foi condenada por improbidade administrativa, nem por incapacidade civil absoluta, nem por condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. Correto? Então, ela pode votar. Ela pode. A sanção que foi aplicada é a da inelegibilidade. Que é a inabilitação? Não, é outra coisa. A inabilitação é outra coisa. Inelegibilidade, ela, na verdade, ela perdeu o cargo, na verdade. Então, não foi inelegibilidade, professor, foi inabilitação. Inabilitação. Inelegibilidade quer dizer que ela não pode se eleger. Os efeitos são o mesmo, mas eles são resultados de circunstâncias distintas. Quando a pessoa é inelegível? Quando ela é inelegível? Quando ela não atende aos pressupostos da elegibilidade. Onde está aqui? É quando ela não tem capacidade eleitoral passiva. Exatamente. Tá. A inabilitação é uma outra sanção decorrente do processo de impeachment. Correto? Então, a inabilitação não é que ela não tenha capacidade eleitoral passiva, é que é uma sanção política? Ela acaba não tendo, acaba não tendo também a passiva. A inabilitação, peraí. A inabilitação, professor, então vai ser uma espécie de ineligibilidade. Isso está errado. Porque a Dilma, ela não... isso está certo, está certo. Mas a Dilma não foi condenada por inabilitação. O quadro está certo, mas a Dilma não foi condenada por inabilitação. Não foi. Houve um acordo então, do Senado... só a perda do cargo não implicaria na suspensão dos direitos políticos dela. Só a perda... Elisa, 11, letra E. Antônio e José podem votar, mas não podem ser votados. Adiante. Considerando a relevância dos direitos políticos no Estado democrático, de direito, ao que se soma a possibilidade de virem a ser restringidos, é correto afirmar, sob o prisma estritamente constitucional, que a suspensão dos direitos políticos e as causas de inelegibilidade produzem efeitos
jurídicos idênticos, isso é falso. A suspensão dos direitos políticos a suspensão dos direitos políticos, não. A inabilitação é uma sanção que não possui repercussão na esfera do direito administrativo ou na órbita do direito eleitoral, e na órbita do direito eleitoral, pois há inabilitação para o exercício de cargos, empregos e funções, da mesma forma que há inabilitação para o exercício do mandato eletivo. Ou seja, quando falamos de inabilitação para o exercício de função pública, devemos nos referirmos às duas hipóteses, né? Inabilitação para cargos e inabilitação para o mandato eletivo, né? A inelegibilidade apenas afeta a órbita do direito eleitoral, produz efeitos mais restritos. A suspensão dos direitos e as causas de inelegibilidade não são a mesma coisa. 12. A inabilitação ela produz efeitos mais amplos que as causas de inelegibilidade. A inelegibilidade ela é mais ampla que a inabilitação. Deixa eu dar uma olhada aqui, se ele se organiza de forma melhor. Nós temos duas formas de inelegibilidade. Ela afasta a capacidade eleitoral passiva. E ela pode ser absoluta, nos casos dos analfabetos, e dos não alistáveis, né? Ou ela pode ser relativa, por motivos funcionais, motivo de casamento, parentesco, condição de militar, previsões em lei complementar. Então, é isso que nós temos que ter em mente. As inelegibilidades afastam a capacidade eleitoral passiva, constituindo impedimento à candidatura a mandato eletivo nos poderes executivo e legislativo. A própria Constituição estabelece certas hipóteses de inelegibilidade, por exemplo, 14, parágrafo 4º ao 7º. Vamos lá? 14, parágrafo 4º. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. O presidente da República, os governadores de estados, prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Para concorrerem a outros cargos, o presidente, o governador e o prefeito devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. São inelegíveis. Então, essas são as inelegibilidades. Então, eu vou colocar esse quadro aqui. A inelegibilidade. O que é ser inelegível? É não ter a capacidade eleitoral passiva. É não ter a capacidade eleitoral passiva, constituindo impedimento à candidatura a mandatos eletivos. Ela pode ser absoluta, porque impede a todos a eleição, impede que concorra em qualquer eleição os analfabetos. Os analfabetos eles podem votar, mas eles não podem ser eleitos, né? Quando o Tiririca foi eleito aí por São Paulo, representando os paulistas, desculpa, Elisa, ter falado isso, foi uma coisa sem pensar, foi uma espetada que eu quis. Professor, pode ficar tranquilo. Eu sei que você não estava aí como eleitor do Tiririca, eu tenho certeza absoluta disso. As pessoas de São Paulo... Eleitor de quem? Do Tiririca. Não. Você não se lembra que eles tentaram impugnar o mandato dele porque ele era analfabeto? Mas ele não era analfabeto. Ele não, mas você não lembra que houve esse movimento? Eu lembro. E ele não era. O juiz, tanto é que o juiz disse que não. Inelegibilidade absoluta.
eu fui preconceituoso, porque na época da votação do salário mínimo, que era para se ter reajuste ou não, ele foi contra o partido dele e ele votou pelo reajuste do salário mínimo. E ele era um dos mais assíduos, se não o mais assíduo. Você sabia disso? Olha só, absoluta são os analfabetos e os não alistáveis, né? Não alistáveis. Quais são os dois? Os estrangeiros e os conscritos. As hipóteses de inelegibilidade absoluta, em virtude de sua natureza excepcionalíssima, somente pode ser expressamente estabelecida na Constituição, sendo inconstitucionais quaisquer leis tendentes a ampliar esse rol. E a relativa? Nós vamos ter alguns critérios para nós termos a inelegibilidade relativa. Ela consiste em restrições impostas à elegibilidade para alguns cargos seletivos, em razão de situações especiais em que se encontra o cidadão candidato no momento da eleição. Motivos funcionais. Motivos funcionais. O presidente da República, os governadores do Estado, DF, e os prefeitos, e quem os houver sucedido ou substituído, não podem ser reeleitos para o único período subsequente. Esse é o 14, parágrafo 5º, Elisa. 14, parágrafo 5º. Inclusive, Elisa, nós temos que ter em mente, não se admite terceiro mandato consecutivo de prefeito, ainda que em municípios distintos. Nós já tivemos um julgamento a respeito disso. E aí nós temos que ter, nessa hipótese, para eles concorrerem à desincompatibilização. Ótimo. O motivo de casamento. Casamento, parentesco. É o 14, parágrafo 7º. Ótimo. Essa hipótese é o que chamamos de inelegibilidade reflexa. O cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, ou por adoção do presidente, do governador, do prefeito, ou de quem os haja substituído dentro de 6 meses anteriores ao pleito. Nós temos, inclusive, aqui a súmula vinculante 18, que é importantíssima. A súmula vinculante 18 diz que a dissolução da sociedade conjugal ou do vínculo no curso do mandato não afasta a inelegibilidade. Não estou Professor, mas a Constituição ela só pensou na inelegibilidade do cônjuge por equiparação do companheiro também? Não fala, né? Outra coisa que não fala é do ex-cônjuge, né? Porque hoje nós temos o caso do presidente Bolsonaro, né? Que já está no 3º casamento e cujos ex-cônjuges, pelo menos a primeira, né? Ela se candidatou, né? E se elegeu. Ela ocupa qual cargo? Eu não sei, eu sei que ela vai se candidatar de novo. É a mãe dos 3 primeiros filhos dele. Rogéria. Então é isso. A condição de militar. E, por fim, a letra D. Previsões em lei complementar. É o 14, 9. Ok. Vamos adiante. A inabilitação produz efeitos mais amplos que as causas de inelegibilidade. Abelardo pertence ao movimento pela política proba que pretende introduzir conceitos éticos rígidos na atividade partidária. Ao realizar o estudo, ele verifica que existe a previsão de sanções relacionadas aos direitos políticos, dentre as quais está a de cassação dos direitos políticos por improbidade. Não podem ser cassados. Letra A está falsa. Suspensão de direitos políticos por condenação civil? Não, é condenação criminal. Letra B falsa. C.
Perda dos direitos políticos por incapacidade absoluta. Bem, o artigo 15, o inciso 1, ele fala que é cancelamento da naturalização e é muito complicado você trazer essas construções teóricas, por exemplo, rotulando cada um dos incisos. Porque, por exemplo, a incapacidade, enfim, no meu quadro, a incapacidade civil absoluta ela se encontra como suspensão, mas essa foi a resposta. Essa foi a resposta. Perda dos direitos políticos, paralisação dos direitos políticos perpetuamente, falso, proibição do exercício dos direitos políticos por 20 anos, também não existe. Então, a menos pior é a letra C. 14. O Peter nasceu na Áustria e decidiu obter a nacionalidade brasileira, o que foi deferido pelo órgão competente. Ato contínuo passou a inteirar-se sobre os direitos que os brasileiros natos e naturalizados possuem, bem como sobre possíveis restrições que poderiam ser impostas a esses direitos. A respeito dessa temática, é correto afirmar que a suspensão dos direitos políticos do brasileiro nato não se confunde com sua causa de inelegibilidade. Suspensão dos direitos políticos. Pois essa última somente restringe a cidadania em sua acepção passiva. Isso é verdade, Elisa. É a letra A que é a resposta. Suspensão dos direitos políticos do nato não se confunde com as causas de inelegibilidade. Inelegibilidade, não. A suspensão não se confunde. As causas são essas aqui que já estão tratadas, né? A inelegibilidade, ela pode ser absoluta ou relativa. Essas causas de inelegibilidade que eu trouxe aqui para vocês, que só falta eu completar do militar aqui. Parágrafo 8º. 14, parágrafo 8º. Elas não são as mesmas da perda ou suspensão do artigo 15, concorda? Cancelamento da naturalização é perda. Depois, incapacidade é suspensão. 3 é condenação, é suspensão. Recusa é perda ou suspensão, a depender da banca. Você concorda que essas causas são diferentes dessas causas? Essas são as hipóteses de perda ou suspensão. Perda, suspensão. Perdas ou suspensão. 15. O João, aluno do ensino médio, formulou diversas proposições a respeito do conceito de cidadania, nacionalidade e capacidade civil. Assinale dentre as proposições a correta. A cidadania é requisito necessário ao alistamento? Não, o alistamento é requisito da cidadania, letra A falsa. A nacionalidade brasileira é requisito necessário à cidadania? Que permite o surgimento das liberdades? Não. A cidadania, não. É requisito a cidadania que permite o surgimento da liberdade política e o gozo dos direitos fundamentais. Professor, eu acho que até a cidadania está correta. Agora, dizer que é a cidadania que permite o gozo dos direitos fundamentais, aí já está errado. contra Por quê? os direitos humanos. Porque o estrangeiro, ele não é cidadão, mas ele tem os direitos fundamentais. Então, a letra B está falsa. Sim, exatamente. E nem precisa ser estrangeiro, pode ser, mesmo quem não tenha nenhuma nacionalidade, ele tem, né, basta ser humano para ter direitos. Já dizia Hannah Arendt, não era? Exatamente, Elisa. Vamos adiante. C. A cidadania inerente ao Estado democrático não tem relação com o Estado democrático. A nacionalidade brasileira é requisito necessário ao alistamento eleitoral.
que permite o surgimento da cidadania e o consequente exercício dos direitos políticos. Ótimo, é a letra D. Porque, se você for aos artigos, aqui a partir do artigo 14, nós temos as condições de elegibilidade. E aqui, o alistamento eleitoral, ele é amplo. No parágrafo 1º, nós temos, e parágrafo 2º, temos disposições pertinentes à alistabilidade. Correto? E no parágrafo 3º, nós temos as disposições pertinentes à inelegibilidade. E do parágrafo 4º até o 9º, nós temos hipóteses constitucionais de inelegibilidade. Melhor dizendo, perdão. O parágrafo 1º e o parágrafo 2º, nós estamos a tratar da alistabilidade. Não é isso? O alistamento eleitoral obrigatório, facultativo, e não podem se alistar como eleitores os estrangeiros e os conscritos. O parágrafo 3º, ele traz as condições de elegibilidade. Os parágrafos 4º a 9º, parágrafos 4º a parágrafos 9º, nós temos as hipóteses de inelegibilidade. O 15 são as hipóteses de perda, suspensão. É isso que nós temos que ter em mente. O parágrafo 2º, ele diz sobre a alistabilidade. O parágrafo 1º, eu vou melhorar isso aqui. O parágrafo 1º, ele diz sobre a alistabilidade. Parágrafo 1º, alistabilidade. O parágrafo 2º, inalistabilidade. O parágrafo 3º, elegibilidade. O 4º a 9º, inelegibilidade. O 15, perda e suspensão. Artigo 14. Ótimo. Então, 14, letra A, 15, letra D, 16. Vamos fazer o nosso intervalo e daqui a pouco, daqui 5 minutos, nós voltamos, tá bom? A 14 nós já fizemos. A 15. O João, aluno do ensino médio, ele formulou diversas proposições a respeito dos conceitos de cidadania, nacionalidade e capacidade civil. Nós já fizemos a letra D, capacidade civil. A nacionalidade brasileira é requisito necessário ao alistamento, que permite o surgimento da cidadania. Portanto, cidadania tem a ver com capacidade eleitoral ativa, com alistamento. Ótimo. Em razão da morte do governador, o fato ocorrido 4 meses antes do término do mandato, Eustáquio, vice-governador, terminou por sucedê-lo. Nas eleições realizadas no mesmo ano, Eustáquio concorreu ao cargo de governador e teve expressiva votação, iniciando o respectivo mandato no ano seguinte. Apesar do êxito, Eustáquio, político ambicioso, já iniciou o planejamento a respeito do futuro de seu filho Eustaquinho, que completará 21 anos exatamente na próxima eleição para os cargos eletivos. De acordo com a sistemática de inelegibilidade, é correto afirmar que na próxima eleição acima referida. Então, nós temos aqui ele era vice-governador, sucedeu. Depois ele concorreu ao cargo de governador e teve votação expressa. Letra A. Eustáquio não pode concorrer a qualquer cargo eletivo no âmbito do território de jurisdição de seu pai. Isso é verdade. O presidente, o vice, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Então, Elisa, nessa situação, ele foi governador no primeiro mandato. Nós temos que ter isso em mente. O pai exerceu 2 mandatos como governador.
Ele sim foi governador. E depois, o primeiro em sucessão por morte do governador eleito. E o segundo em reeleição. Então, na data da próxima eleição, o filho terá 21 anos de idade. Então, ele não pode participar, não pode concorrer a qualquer cargo eletivo no âmbito do território de jurisdição do pai. A letra A, Elisa. Falso. 14, parágrafo 7º, né? O filho está concorrendo a um primeiro mandato, de forma que não se lhe aplica a exceção da hipótese, né? A exceção do parágrafo 7º não se aplica. Então, ele não pode concorrer no Estado, no cargo no Estado. Eustáquio não poderá concorrer ao cargo de governador, uma vez que já exerceu 2 mandatos. É isso mesmo, 14, parágrafo 5º. Ele não pode. Então, o embasamento constitucional é o parágrafo 5º? É o parágrafo 5º. Uhum. Ah. A letra C. Eustáquio somente poderá, nós temos aqui, Eustáquio somente poderá concorrer ao cargo de senador no mesmo estado, caso seu pai renuncie ao mandato do governador até 6 meses antes. Também está errado. Ainda que o pai renuncie, permanece a inelegibilidade, né? Eustáquio pode concorrer a governador? Não pode. Eustáquio, né? Eustaquinho somente não poderá concorrer a cargos estaduais, inexistindo óbice a que concorra federais? Não, existe óbices, sim, que são as idades. Então, a letra A é a resposta. 17. Para que uma pessoa possa exercer qualquer mandato eletivo, é necessário que preencha alguns requisitos previstos na Constituição. Dentre eles, encontra-se a exigência de mínimo 16, falso. Esteja filiado 5 anos, nível superior, seja aprovado em exame realizado antes da posse, falso. Tenha providenciado seu alistamento eleitoral. Então, o 17 é a letra D. 17, letra D. Perdão, letra E. Tenha providenciado seu alistamento eleitoral. 18. A cidadania apresenta as seguintes peculiaridades, quando cotejadas com os direitos individuais. A cidadania é assegurada aos brasileiros e aos estrangeiros? Isso é falso. Os estrangeiros, não. Pode ser naturalizada decorrendo... Não há que se falar em cidadania nacional naturalizada, né? Não existe isso. Não. É requisito indispensável a propositura da ação popular. Exato. Nos termos do 5º, 73. Então, a letra 18 é a letra C. Deve ser demonstrado sempre que alguém pretende exercer. Não. Os brasileiros continuam a possuí-la, ainda que tenham seus direitos políticos suspensos. Bem, a pessoa ela tem um direito político suspenso, ela, na verdade, ela é inelegível, né? Ela é inelegível, apesar de contas, o artigo 15 ele traz das hipóteses de inelegibilidade. Isso não quer dizer que ele não deixe de se tornar cidadão. Você concorda comigo? Então, a letra C. Em razão da renúncia do prefeito municipal, fato ocorrido em janeiro do último ano do seu mandato, o vice assumiu a chefia. Ernesto, filho do novo prefeito, tinha grande popularidade e pretendia concorrer a um cargo eletivo nas eleições a serem realizadas naquele ano. À luz da sistemática constitucional, isso somente seria possível se Ernesto viesse a ser candidato, e aí nós temos que ter o parágrafo 7º. São inelegíveis, né? O cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau, ou por adoção do presidente da República, de governador de estado ou território, do Distrito Federal, ou quem os haja substituído, dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo seja titular de mandato eletivo. Na eleição para o cargo de vereador, se o seu pai renunciasse até 3 meses antes da eleição, isso é falso. Na eleição para prefeito de outro município, não. Em razão da renúncia do prefeito, ocorrida em janeiro, o vice assumiu a chefia do Poder Executivo.
Filho do Ernesto, que é filho do novo prefeito, tinha grande popularidade no município e pretendia concorrer a um cargo eletivo nas eleições a serem realizadas. Elisa, nós temos que conciliar o parágrafo 5º com o parágrafo 7º. O parágrafo 5º, ele diz o seguinte, que o presidente, governador e prefeitos, e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para o único período subsequente. O pai dele poderia ser reeleito, sim, mas você tem que aplicar o parágrafo 7º. O parágrafo 7º. Ou quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito. Antes dos 6 meses, né? Não, dentro dos 6 meses. Ou por adoção, presidente, ou de quem os haja substituído dentro de 6 meses, salvo seja titular ao mandato eletivo. Aqui temos um problema, viu, nessa questão. Ele poderia sim, o filho dele poderia se candidatar a prefeito. Mas ele não fala se o seu pai renunciasse ao mandato até 6 meses antes. Essa questão temos que pensar sobre ela. Eu vou deixá-la marcada aqui. A resposta é a letra E. A reeleição ao cargo de vereador do município, cargo por ele já ocupado na respectiva legislatura, independentemente da renúncia do pai. Enfim, vamos deixar isso aqui em stand-by. Temos que pensar um pouquinho. Vamos para a última questão. O comando constitucional, segundo o qual a lei que alterar o processo eleitoral não pode ser aplicada à eleição, que ocorra até um ano da data de sua vigência, nos permite afirmar que a emenda constitucional que regula a formação de coligações partidárias deve observá-lo. Isso nós já vimos, isso é verdade. Sabe aquela cláusula que quebrou a verticalização, aquela emenda constitucional? Ela dizia que as coligações do nível da União deveriam ser respeitadas nos níveis estaduais e municipais. Essa cláusula, embora tenha sido trazida por uma emenda constitucional, ela deve obedecer também ao princípio da anterioridade, né, da anualidade, anterioridade, né, da anterioridade. O princípio da... É o artigo 16, professor, da Constituição? Exatamente. Anterioridade, 1 ano. Artigo 16. Então, é letra A. Vamos resolver aqui, Elisa. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa questão dos partidos políticos, que ela é bem pequenininha, para nós resolvermos amanhã. São 5 exercícios só. E nós fazemos amanhã de forma bem rápida. Eu quero só